E para falar um pouco mais sobre isso, então, nada melhor do que a gente pensar na economia de Francisco, que nós estamos recebendo um especialista neste assunto, né, Jéssica? Verdade, seu xará, né, irmão? Meu xará, eu conheço. Alain Faria Andrade, muito bem-vindo a estar conosco, né? Ele que é advogado, doutorando em Direito pela PUC São Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado Jéssica, obrigado irmão Alain. Eu chamo de Alain, porque nós conhecemos antes dele Xará, ser isso religioso. mesmo. E somos também xará e fala com a mesma pronúncia, né? Alain, né? Não Alan. Porque tem uns verdade. que falam Alan, né? O Alan, fica muito chique, assim, muito diferente, né? não. Alan, mais fácil, pronto, somos nós dois, estamos do interior, aqui. né? Os Do dois interior, então... isso Que mesmo. bênção, né? Obrigado. Agora nós falamos sobre essa questão da economia de Francisco. O que significa para todos nós? Bom, recordar um pouco que há uma proposta do Papa Francisco para alterar a economia atual e construir a economia do amanhã. Ele fez o convite em 2019 aos empresários, aos economistas, aos ativistas sociais, que nós falamos de pessoas que podem alterar a realidade, então são pessoas engajadas com movimentos sociais, pessoas que estão ligadas à vida acadêmica. Eu estou na categoria acadêmico nessa proposta. Éramos para encontrar em Assis em 2020, mas devido à pandemia nós não conseguimos, mas nos encontramos com o Papa ano passado em Assis. Tivemos o nosso encontro, né, com todos os jovens do mundo todo e discutimos o que já estávamos fazendo, porque a proposta não parou de 2019 até 2022. Então ela foi se construindo ao longo do tempo e em vários cantões do mundo. Então a gente chegou em Assis e partilhamos aquilo que estamos fazendo. O Brasil foi muito bem representado, aí com uma delegação de em torno de 100 jovens que foram para Assis. A América Latina foi digamos assim, um continente mais representado de todos. E depois nossos irmãozinhos da Nova Zelândia, da Ásia, da África e também da Europa estiveram conosco lá. Então a proposta do Papa Francisco é muito clara. A economia atual mata, ela destrói o meio ambiente, ela não gera vida, ela exclui. Precisamos construir uma nova economia que gera vida, uma nova economia que respeite o meio ambiente, que inclui as pessoas e humaniza. Então essa é a intenção do Papa Francisco. Isso vai acontecer hoje? Não vai acontecer hoje porque ele é um processo, como ele diz na Evangelii Gaudium, né? Iniciar processos e não ocupar espaços. Então a gente está aí, cada jovem na sua vida, na sua realidade, está iniciando processos, construindo novas economias e novas formas de viver essa relação com o dinheiro. Porque o dinheiro não é ruim, né, gente? O dinheiro faz parte das nossas relações, né? E com isso a gente tem que colocar ele no lugar dele, de serviço às nossas relações humanas. E interessante que o Papa quer conversar também com a juventude. Olha, jovens que têm essa característica do empreendedorismo. Mas como é que nós poderíamos colocar toda essa teoria que você diz, essa experiência, e muito bem você coloca, Alain, como é que a gente diz isso na prática? Como é que nós vamos viver essa economia de Francisco inspirada? Como é que a juventude vai ser força disso? E dentro desse contexto da campanha da fraternidade, quando nós temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. É complexo e é simples, digamos assim. Então nós podemos pensar na dinâmica pessoal da minha vida, como que eu posso alterar essas relações, optando por um consumo consciente. Então eu estou consumindo muito eletrodoméstico, estou comprando demais da conta, então eu estou precisando de trocar sempre o celular, ou estou precisando comprar muita roupa, né? Então a gente pensar de nós temos 7 dias da semana, 30 dias no mês, precisamos aí de mais de 100 calças, blusas e tudo mais. Então dá uma ressignificação da sua relação com aquilo que você consome. É lógico, hoje a gente está tratando de fome, então não é fácil de falar sobre isso. Até semana passada, nós tivemos no jornal que as pessoas estão trocando arroz, feijão por coxinha, porque a coxinha está mais barata. Aí a gente já vai para um outro patamar, que são as relações sociais. Então, eu posso contratar alguém da paróquia para prestar o serviço em casa? Eu posso comprar um produto de alguém da paróquia? Estou falando paróquia, mas também pode ser comunidade, no bairro. Para que isso? Para fazer o dinheiro circular lá nas relações mais próximas. Porque hoje o nosso dinheiro vai para as instituições financeiras. A gente põe um cartão lá, utiliza a conta corrente, o banco rende aquele dinheiro e ganha com lucro.
Agora, E o pobre vai ficando cada vez mais pobre. Então, o dinheiro não está mais em nossas relações locais, ele está já quase globalizado. Então, esse é um outro ponto social, né? Digamos, nas relações. Agora, um pouquinho maior, digamos assim, que é a política. Não é porque a gente já passou as eleições que ela acabou também, né? Ou vamos passar agora as eleições municipais. Não, agora nós precisamos fiscalizar os nossos parlamentares, o Poder Executivo, o Judiciário, e com isso a gente precisa mobilizar. Então, verificar quais projetos de leis estão sendo votados. Porque a fome não é uma consequência da ausência de Deus, né, digamos assim, né? A gente tem essa percepção que Deus afastou do povo e o povo está com fome, né? Isso é o Antigo Testamento. Hoje é muito claro que a fome é uma produção e uma escolha social. Então, nós vimos pessoas ganhando dinheiro na pandemia. E nós estamos vendo pessoas querendo ir à Lua, gastando milhões de dinheiro, enquanto nós estamos passando fome. O Brasil não tem problema com a distribuição, digamos assim, a produção de alimentos. Ele tem problema com a distribuição de alimentos. Então, as pessoas preferem exportar carne, os grãos, para fora, para lucrar mais, porque é mais caro, do que deixar uma fatia internamente. Isso tem uma questão moral e ética, que nós temos que debater e colocar na mesa, e tem uma questão política, que é uma escolha política, porque há incentivo do governo para que a comida vá para fora e não fique. Então, é aí que nós temos que atuar. E o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, deixa muito claro que a política ele é um amor caritativo. Então, nós, leigos, não os padres, os bispos, os pastores, né, os religiosos em si, tem que ir lá na política fazer essas coisas. Não, é nós, leigos, que tem que entrar lá, fiscalizar, fazer parte, filiar algum partido ou atuar como sociedade civil nesses ambientes e tomar decisão e mudar a realidade. Então, esses são os caminhos que nós podemos, então, de forma concreta, alterar a economia. É um processo longo. E a gente precisa de todos nesse combate, digamos assim, à fome, à desigualdade, à alteração da vida. O político antes ele é uma pessoa, né? Eu estava aqui pensando. Então, na verdade, São Pedro foi escolhido para servir a igreja. O político foi escolhido para servir a sociedade, a comunidade, o nosso Brasil. E, na verdade, ele é quem mais deve ser o servidor, né? Nesse contexto todo. Agora, eu queria saber o seguinte. Dentro de tudo que você já nos falou aqui, nos explicou, existem metas, existem assim projetos que vocês todos já estão trabalhando junto à economia de Francisco para mudar a realidade, sobretudo você falou, olha, é lento, mas não é impossível, né? Tudo o que acontece claro, tem seus passos todos para que as coisas aconteçam. Mas o que você já tem feito? Jéssica, assim, curioso que você abriu falando que tem meta, né? Essa perspectiva de meta é muito do pensamento capitalista no qual nós temos que crescer exponencialmente, né? Então, o sistema que nós vivemos hoje é um sistema capitalista que prega o crescimento exponencial, no qual nós temos que atingir a meta, quanto mais lucro, mais informação de rentabilidade e aí no qual o país ou a empresa está ganhando dinheiro e está bem. Bom, podemos ressignificar essa forma de pensar, né? O Papa Francisco, na Laudato Si, e com todos os outros economistas que ele trouxe próximo de si para pensar a economia de Francisco, reconhece uma proposta econômica que ela tem limite. Então, a primeira coisa é o limite, compreender o limite. Então, ressignificar essa compreensão de metas, porque nós estamos passando por várias crises no mundo, principalmente a ambiental e agora, digamos, social, por questões de guerra que está acontecendo. Mas nós temos, digamos assim, uma busca constante da alteração, né? Então, de uma percepção católica, né, a nossa meta é chegar ao céu, né, digamos assim, né? Com certeza. Ou construir o reino do céu na terra, que é a utopia concreta para nós, né? Então, assim, a nossa meta é podermos cada vez mais trazermos pessoas para essa compreensão e para essa necessidade de busca. Nós já temos as metas esclarecidas que são todas convergentes. A gente tem que lembrar que a economia de Francisco não é uma proposta vazia no mundo. Por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, já propôs os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS. Nós temos essa meta. O Brasil tem a grande meta, que é a Constituição Federal. Eu que venho do direito, então retomarmos a nossa Constituição,
está lá um dos objetivos da República Federativa do Brasil, erradicação da desigualdade social. Então, isso não está diferente do que o Papa Francisco está falando, né? Então, até mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma grande meta para nós vivermos como sociedade. Foi proclamada em 48. Está diferente da economia de Francisco? Não, está junto, está caminhando junto para esse sentido também. E se a gente for um pouquinho mais para trás, nós temos os 10 mandamentos, né? E aí a gente pensa assim, enquanto existe um pobre... liturgia de hoje. A liturgia de hoje. Enquanto existe um pobre no mundo é porque nós não estamos cumprindo os mandamentos direito. Ótima sacada, Jéssica, porque nos 10 mandamentos tem o não roubar. Então, quando uma empresa não paga um salário justo, ou quando as empresas, bancos manipulam todo o sistema para se beneficiarem, isso é roubo. Mascarado de lei, mascarado de outra linguagem. Nomes bonitos. Com outros nomes bonitos, mas é roubo. Mas é roubo, porque a pobreza sempre vai existir, porque vai ter alguém ganhando dinheiro. A construção da pobreza, a desigualdade social é construção humana, não é divina. A nossa diferença, né? Você tem cabelo, você é uma mulher, eu sou homem, isso é diversidade da criação. Agora, desigualdade não. A desigualdade é produto humano. Se é produto humano, então tem jeito de consertar. Xará, conversa boa, viu? Boa, tá vendo, né? gente? Falei que era um especialista, né, Jéssica? Nós estamos conversando sobre essa economia de Francisco. O Alan pôde participar, pôde se envolver. E é interessante você falando desse negócio, dos mandamentos, tudo, e do roubo. Eu me lembrei exatamente daquele episódio do Zaqueu, né? Ele que roubava, se converteu, quaresma, tempo de conversão, e devolveu 4 vezes mais contra o Evangelho. Eu me lembro nosso querido arcebispo aqui de Aparecida, Dom Orlando Brandes, um grande profeta dos nossos dias, sem dúvida alguma. Ele dizia no ano passado, no tempo comum, na liturgia, num domingo, quando caiu esse Evangelho, ele falava, se cada brasileiro ladrão devolvesse 4 vezes mais do que roubou, nós iríamos acabar com a fome, com tanta dor. É o milagre da partilha. Foi o que o Zaqueu fez. É tempo, viu? Vamos dar de comer a quem tem fome, vamos aprender a partilhar, vamos ser solidários, vamos fazer um país diferente, porque esse reino que a gente fala tanto, é isso aí. O reino é o pão na mesa, o reino é o pão no estômago da pessoa, porque senão a gente vai falar de Deus, a gente vai falar não sei o quê, mas a pessoa está com fome. É uma condição básica de vivência. O pai que cuida desse alimento nosso espiritual, ele cuida também do material, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Alan, meu querido, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa economia do Francisco, como é que faz, que dica que você deixa para a nossa família dos devotos, que ajuda a pôr o pão na mesa? Obrigado você que é da nossa família. Exato. Eu sou muito grato ao santuário, tem muita... Só também partilhar com vocês. O Romero ensina muita gente, né, do que... como se relacionar com Nossa Senhora. Então se vê muito aqui, o santuário está pedindo muito dinheiro, que não sei o quê, né? Gente... É obra que não para, obra que não para, chega a gente tem reforma, mas o santuário tem obras sociais, né? Então é importante destacar isso, que o dinheiro não vai só para a reforma, né, digamos assim. O dinheiro que arrecada do santuário também vai para as obras sociais e as famílias que são atendidas. Tem obras sociais de educação, né, de saúde, que eu sei, e depois tem distribuição de renda também, que é a cesta básica, que isso é feito, né? Iniciou-se um pouco tempo atrás, e então eu acompanho dessa forma também. Para conhecer a economia de Francisco, existem diversas propostas, né? O Papa Francisco foi muito expert e sagaz nesse sentido, ou seja, ele não colocou um centro, um bispo referencial para tomar conta. Não, ele soltou na mão da juventude, vamos embora, vamos trabalhando. Então nós temos diversas propostas, diversos grupos no Brasil, na América Latina, no mundo. Então se você colocar lá na internet Economia de Francisco, ou Economy of Francisco, ou Economia de Francisco e Clara, que nós brasileiros incluímos Clara nessa proposta, né? Que na família franciscana, Clara é muito importante como São Francisco, né? Você vai achar nas redes sociais, não sei se pode falar lá publicamente nas redes sociais, mas nas redes sociais e na internet também. Então, Economia de Francisco e Clara, ou Economia de Francisco, ou Economy of Francesco, que é em inglês, que é a proposta original do Papa. Lá você vai encontrar o site oficial, que é Francesco
of Economy, né? Que é o site que nós estamos vinculados, que nós temos a proposta central do Comitê Central, e depois nós temos no Brasil vários grupos e também na América Latina. Então você vai encontrar textos, reflexões. O texto base da campanha da Fraternidade tem um espaço lá que fala o que é a economia de Francisco e Clara, fala de economia de comunhão e fala de economia solidária. Então tem lá no texto base também que você pode encontrar no site da CNBB. E a CNBB também, junto com o pessoal, né, com meus amigos da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara, eles fizeram uma reflexão para rezar, que é um outro grupo que existe dentro da proposta maior, né, para pensarmos então sobre essas questões que estamos falando aqui hoje. Uau, meu Deus do céu, volte mais Quanta vezes, coisa, né? Por favor, né, irmão? Sempre bem-vindo, viu, meu querido? Que Nossa Senhora Aparecida conserve o seu coração missionário, devoto, com seus estudos, mas sempre assim pensando no próximo, né? Como vai dizer o próprio Papa Francisco, que essa economia consiga uma adequada administração da casa comum. E o texto base da campanha da Fraternidade fala isso. Na casa comum ninguém pode passar fome. Seria um contra-testemunho nosso. Vamos dar um jeito nisso aí. Verdade. Muito obrigada, viu? Volte sempre e vamos em...